Assassinato de candidato a presidente abala o Equador e causa indignação no mundo todo. E você vai ver também. Após o crime, o presidente do Equador decreta estado de exceção no país e mantém as eleições presidenciais. Facção criminosa assume a autoria do assassinato. O setor de serviços cresce pelo segundo mês seguido e fecha o primeiro semestre em alta. E o brasileiro deve gastar mais neste ano com o presente do Dia dos Pais. Estimativa é que cada consumidor desembolse em média R$ 244. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13h03 pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, o candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado com 3 tiros na cabeça quando saía de um comício na cidade de Quito nesta quarta-feira. Esse vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do atentado. Fernando Villavicencio saía de uma escola em Quito, a capital do Equador, onde acabava de participar de um comício. E ao entrar no carro, ele é baleado. Villavicencio recebeu 3 tiros na cabeça. Esse outro vídeo mostra o desespero das pessoas que estavam na escola onde aconteceu o comício. Ao todo, 9 pessoas ficaram feridas, entre elas uma candidata à Câmara dos Deputados e 2 policiais. Um suspeito de participar do crime foi morto depois de uma troca de tiros com a polícia. E em seguida, os policiais fizeram buscas nos arredores da escola. 6 pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento no caso e diversas armas foram apreendidas. O grupo tinha revólveres, submetralhadoras e até granadas. Villavicencio era um dos 8 candidatos no primeiro turno das eleições presidenciais, que estão marcadas para 20 de agosto. Segundo a mais recente pesquisa, o político de 59 anos aparecia em segundo lugar na intenção de votos. Como jornalista no Equador, ele teve atuação marcada por denúncias contra o narcotráfico e a corrupção na elite política do país. Olha, e após o assassinato de Fernando Villavicencio, o presidente do Equador, Guilherme Lasso, decretou estado de exceção no país e garantiu que as eleições marcadas para o dia 20 de agosto serão mantidas. O presidente do Equador fez um pronunciamento durante a madrugada desta quinta-feira. A declaração foi feita horas depois do candidato à presidência, Fernando Villavicencio, ser assassinado a tiros ao deixar um comício em Quito. Lasso afirmou que, com o estado de exceção, as Forças Armadas do país foram mobilizadas para garantir as eleições e a segurança nacional. E o segundo decreto que declara o estado de exceção. O presidente lembrou que Villavicencio era um democrata e um lutador, e por isso as eleições serão mantidas para o dia 20 de agosto, como forma de defender a democracia do país. O grupo criminoso Los Lobos, um dos maiores do Equador, assumiu a autoria do ataque e disse que é isso que acontece com políticos corruptos, que não cumprem suas promessas. Em um vídeo propagado pelo grupo, eles dizem que o ex-candidato teria recebido milhões de dólares deles para financiar a campanha. O governo equatoriano decretou luta oficial de 3 dias para homenagear Fernando Villavicencio. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota lamentando o assassinato do candidato Fernando Villavicencio. O Itamaraty chamou o atentado de deplorável e manifestou a confiança de que os responsáveis serão identificados e levados à justiça. Olha só, a morte brutal do candidato à presidência do Equador chocou o mundo todo. Muitas perguntas sobre o crime ainda estão sem resposta. E o caso, mais uma vez, soa como uma ameaça à democracia na América do Sul. E para que você entenda melhor o que está acontecendo nesse assunto, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o Ricardo Rios, ele que é especialista em relações internacionais. Boa tarde, Ricardo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Kleber, e você que nos assiste. Legal, Ricardo. E olha só, primeiro eu peço que você explique para o nosso público quem era Fernando Villavicencio, o candidato que foi assassinado. Fala para a gente um pouco da história e da ideologia dele. Kleber, o Villavicencio, ele era jornalista, ele foi durante muitos anos líder sindical na Petroequador, que é equivalente da a Petrobras, lá no Equador, né, estatal equatoriana de petróleo, e nos últimos 3 governos do Equador, né, o governo Rafael Correa, o governo Lenín Moreno e o governo Guillermo Lasso, que é o atual, ele fez uma série de denúncias envolvendo corrupção no governo e o uso da estatal de petróleo nessa máquina de corrupção. Em 2021, ele foi eleito deputado federal, mas perdeu o cargo há 3 meses, juntamente com todos os outros deputados, por conta da dissolução da Assembleia do Equador e a convocação dessa nova eleição presidencial agora. Né? Ele se dizia de centro-direita, mas por conta de vários movimentos que ele fez ao longo da carreira, ele pode ser considerado também como nacionalista e também como independente. Legal. Ricardo, olha só, presta atenção. A gente vai mostrar agora um vídeo que foi compartilhado na internet poucas horas depois do crime. E a gente vai poder ver aí, ó, homens encapuzados e armados que aparecem nas imagens. Eles fazem parte da facção Los Lobos, que é a segunda maior do Equador. E nesse vídeo, eles assumem a autoria do assassinato de Villavicencio. Chama Villavicencio, né, de mentiroso e também afirmam que doaram milhões de dólares para a campanha dele. E eu peço para você agora que fale mais sobre esse grupo e como eles atuam lá no Equador. Perfeito, Kleber. Los Lobos, na verdade, é um grupo criminoso dissidente de um outro grupo criminoso lá do Equador. E o Los Lobos atua muito no tráfico internacional de drogas. A gente tem que lembrar que o Equador tem mar no Oceano Pacífico e boa parte da carga de drogas do Equador sai pelo oceano. Né? Estima-se hoje que o Los Lobos tenha cerca de 8 mil membros. Essa questão da criminalidade, inclusive, Kleber, é o principal tema da eleição hoje no Equador. Então, todos os candidatos estão trabalhando muito com essa questão de combate à violência lá no Equador durante essa campanha eleitoral. Ricardo, eu vou pedir agora a volta dessas imagens, dessa facção, para chamar a atenção para um detalhe. Eles fazem um símbolo com a mão, aí um gesto, alguma coisa que parece aí um símbolo, uma comunicação do grupo. O que significa esse símbolo aí com a mão, com os dedos levantados? Perfeito, Kleber. Se você reparar aqui nesse primeiro bandido que está armado à sua esquerda, você vai ver que ele está fazendo este gesto aqui. Ó. O que é isso? Esse é o chamado lobo, a saudação do lobo, né? Também conhecido como lobo cinza. De onde ele surgiu? Ele é um símbolo dos fascistas da Turquia, né? Dos nazistas turcos. Esse movimento dos Grey Wolves, da saudação do lobo, inclusive é proibido na Áustria, na França e Alemanha, que é proibido justamente por conta dessa ligação com a extrema-direita, com o fascismo da Turquia. Né? São pessoas que, por exemplo, esse símbolo remonta a muitas eras, né? A gente pega lá no século XX, durante o genocídio armênio, que vitimou em mais de 1,5 milhão de pessoas, e o exército da Turquia, do Império Otomano, utilizava esse símbolo para amedrontar os armênios. Né? E durante a década de 60, esse símbolo voltou a ser utilizado muito fortemente, e agora também com a Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh, turcos e azeres utilizam muito também ao redor do mundo para afugentar protestos de armênios. E para finalizar, Ricardo, quais as principais linhas de investigação da Polícia do Equador hoje para explicar a motivação e a autoria do crime? Kleber, quando o Los Lobos assumiu a autoria do atentado, logicamente a polícia investiga essa facção criminosa, né? Porém, é muito importante a gente entender que já tem uma outra linha de investigação, que é a de que o grupo não fez esse atentado. Ele apenas assumiu para ganhar popularidade dentro do Equador. Isso é algo muito comum. Né? Durante os atentados de 11 de setembro, vários grupos assumiram a autoria dos atentados ao World Trade Center. E nenhum desses grupos conseguiu comprovar de fato a autoria. Logo depois, Osama Bin Laden assumiu
e aí comprovou-se de fato que foi ele o mandante do atentado. Então hoje a gente tem essas duas linhas, uma que foi o Los Lobos e a outra linha é de que foi outro grupo que ainda não apareceu, não assumiu e que teria feito esse atentado. Ricardo, me ocorre agora mais uma pergunta. Após esse episódio, aliás, esse episódio pode ter influência no resultado das eleições? Só para exemplificar, os principais sites de notícia estão dando conta que isso mudaria e favoreceria a eleição, a vitória de um político, de um candidato de perfil de direita. Como você avalia essa situação e a influência nas eleições? Sim, já tem essa discussão. E por que isso? Porque políticos de direita estão deixando muito mais evidente a pauta da segurança, como eu disse antes, né? A segurança é o principal tema da eleição equatoriana. Mas a gente tem que entender que o governo Lasso é um governo de direita que não conseguiu melhorar a segurança. A primeira colocada das pesquisas, que é ligada ao ex-presidente Rafael Correa, que ainda é muito popular no Equador, continua ainda na dianteira das pesquisas, mas sim um atentado desse muda todo o panorama, né? A tal ponto que algum candidato da direita possa subir tanto nas pesquisas e vencer essa eleição lá no Equador. Tá certo, então nós acabamos de conversar aí com o Ricardo Rios, que é mestre em política internacional. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Kleber, uma boa tarde a você e a quem nos assiste. Legal. E olha só, no Havaí, incêndios florestais mataram 36 pessoas. Moradores precisaram entrar no mar às pressas para fugir das chamas. E a governadora do Havaí, Sylvia Luke, decretou estado de emergência. Os incêndios alimentados pelos fortes ventos do furacão Dora, que passou ao sul, pegaram a ilha de Maui de surpresa, deixando para trás carros carbonizados e pilhas de escombros onde ficavam prédios históricos. Turistas e moradores entraram na água do mar para fugir das chamas, até serem resgatados pela guarda costeira. Autoridades informaram que 271 estruturas foram danificadas ou destruídas pelas chamas e dezenas de pessoas ficaram feridas. A Cruz Vermelha Americana abriu um centro para receber pessoas deslocadas. A governadora do Havaí, Sylvia Luke, decretou estado de emergência. Estradas e escolas foram fechadas por causa do fogo. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, os atuais incêndios florestais ficaram fortes devido a uma combinação de condições: vegetação seca, ventos fortes e baixa umidade. De acordo com a Universidade do Havaí, quase todos os anos há grandes incêndios em algumas partes do arquipélago havaiano, mas a intensidade dos incêndios deste ano é incomum. E veja a seguir, setor de serviços cresce pelo segundo mês seguido e fecha o primeiro semestre em alta. E você vai ver também, brasileiro pretende gastar em média R$ 244 com o Dia dos Pais. Gastos devem ser maiores do que no ano passado. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 13 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta com as notícias nacionais. Vamos falar de economia. O setor de serviços cresceu em junho. De acordo com o IBGE, 3 das 5 atividades investigadas pela pesquisa registraram alta no mês. O volume de serviços prestados no país registrou expansão de 0,2% em junho. Essa é a segunda taxa positiva seguida do setor, que acumulou alta de 1,6% nesse período. Segundo o IBGE, no primeiro semestre do ano, o setor acumulou alta de 4,7% e nos últimos 12 meses de 6,2%. Na comparação com junho do ano passado, o volume de serviços cresceu 4,1%. Com isso, o setor de serviços opera 12,1% acima do patamar pré-pandemia registrado em fevereiro de 2020. 16 unidades da federação acompanharam o resultado positivo do país em junho na comparação com o mês anterior. Os maiores impactos vieram de São Paulo e do Paraná. Já a principal contribuição negativa veio do Rio de Janeiro.
3 das 5 atividades investigadas pela pesquisa cresceram em junho. Os serviços profissionais, administrativos e complementares, 0,8%, serviços prestados às famílias, 1,9%, e os serviços de informação e comunicação, 0,5%. De janeiro a junho deste ano, 4 das 5 atividades pesquisadas cresceram. A maior contribuição para esse resultado veio do setor de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correios. E o Brasil bateu recorde de movimentação nos portos no primeiro semestre do ano. Mais de 600 milhões de toneladas de produtos foram transportadas. A movimentação aquaviária nos portos brasileiros bateu um recorde histórico nos 6 primeiros meses deste ano. Os portos públicos e privados do país movimentaram 616 milhões de toneladas no período, um crescimento de 2,4% em relação ao volume movimentado entre janeiro e junho de 2021, que era até então o melhor desempenho para a primeira metade de um ano, com 601 milhões de toneladas. Em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram movimentados 579 milhões de toneladas, o desempenho desta vez é 6,38% maior. Neste ano, o destaque ficou com os meses de março e maio, que registraram um avanço de cerca de 11% na comparação com os mesmos meses do ano anterior. E entre as commodities, o óleo bruto de petróleo e a agricultura foram os principais responsáveis por impulsionar o resultado do semestre. Os portos públicos movimentaram mais de 213 milhões de toneladas, um aumento de 4% em comparação com o mesmo período do ano passado. E o Porto de Santos foi o mais movimentado, com 63 milhões de toneladas. Na sequência vieram os portos de Paranaguá e Itaguaí. Já os terminais de uso privado registraram 402 milhões e 700 toneladas no primeiro semestre de 2023, um aumento de 7,67% em comparação ao igual período do ano passado. E a Caixa Econômica Federal registrou o dobro de buscas por imóveis no programa Minha Casa Minha Vida. A maioria das consultas são referentes a imóveis populares de até R$200 mil. Desde o dia 7 de julho, quando as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida entraram em vigor, a Caixa viu dobrarem as buscas por imóveis. No último mês, houve um total de 8.800.000 acessos à ferramenta, sendo que 6.200.000 estão relacionados ao programa social, um avanço de 109,7%. As novas regras baratearam a taxa aplicada no financiamento para 4% ao ano, direcionada a cotistas do Norte e Nordeste que recebem até R$2.000. Ainda dentro da faixa 1, com salário de até R$2.640, a taxa desse mesmo grupo é de 4,25%. Também houve aumento do subsídio para famílias com renda de até R$ 4.400, que conseguem acessar o financiamento do FGTS no programa habitacional. Antes, o valor poderia chegar a R$ 47.500. Agora, esse nível subiu para até R$ 55.000. Segundo o levantamento da Caixa, cerca de 47,43% dos interessados em adquirir um imóvel popular têm idade entre 25 e 35 anos. Aproximadamente 40,3% das simulações são referentes a imóveis com valores entre 150 e 200 mil reais. E 16% das simulações são para imóveis entre 100 mil e 150 mil reais. E para o ano que vem, a previsão é que o salário mínimo aumente cerca de R$ 100. O governo trabalha com a nova estimativa, com base na nova política de valorização do piso nacional. Com a política de valorização, a previsão de reajuste do salário mínimo para 2024 é de 7,4%. Com isso, o piso nacional deve passar dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.418, um incremento de R$ 98. A mudança do salário mínimo afeta aposentadorias, abono salarial e benefícios sociais. O valor também é referência para a proposta de orçamento que vai ser entregue pelo governo federal ao Congresso até o dia 31 de agosto. Segundo o Ministério da Fazenda,
O governo já trabalha com a previsão, incluindo a política de valorização do piso nacional. Além de levar em consideração a inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o reajuste do salário mínimo será atrelado ao crescimento da economia, ou seja, ao Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores ao aumento. O acúmulo soma a última projeção do INPC, que estava em 4,48%, mais 2,9% do PIB de 2022. O último reajuste do piso foi em maio, quando passou de R$ 1.302 para R$ 1.320, um aumento de R$ 18, ou seja, de 1,38%. Em janeiro, o piso já havia aumentado R$ 90, quando passou de R$ 1.212 para R$ 1.302, com impacto de mais de 69 bilhões de reais na economia. Olha só, o Dia dos Pais, que já é especial todo ano para as famílias, deve ser bom também para o comércio. Um levantamento apontou que mais de 30% dos filhos pretendem gastar mais com presentes em 2023. Vamos conferir? Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito indicou que 110 milhões de brasileiros devem ir às compras para o Dia dos Pais neste ano. O número representa um aumento de quase 9 milhões de filhos em relação a 2022. Em números percentuais, o aumento foi de 8,5% contra os 101 milhões de consumidores do ano passado. O aumento das compras é resultado do cenário mais positivo da economia do Brasil, com a queda na taxa de desemprego e a diminuição dos juros e da inflação. A estimativa é de que o valor médio a ser gasto seja de R$ 244, alta de R$ 7 em relação ao ano passado. Entre os consumidores, cerca de 44% pretendiam antecipar a compra dos presentes na primeira semana de agosto. Outros 14% dos consumidores pretendem comprar às vésperas da data. São mais de 15 milhões e 300 mil pessoas que devem ir às lojas nesses últimos dias. 36% dos consumidores afirmaram que pretendem gastar mais nas compras deste ano. 35% querem desembolsar o mesmo valor do ano passado. Em relação ao tipo de presente, 52% pretendem comprar roupas, 34% calçados, perfumes e acessórios. E a maioria dos filhos, desta vez, pretende fazer o pagamento à vista. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!